Olá, começa agora na TV Câmara mais uma edição do programa Gente em Destaque. O meu convidado hoje é o jogador de rugby aqui de Jacareí, o Matheus Cruz. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês aí. Agora, no momento que a gente está gravando essa entrevista, você acabou de chegar de uma viagem do Paraguai e daqui uns dias você está indo para Portugal. Quer dizer, quando a entrevista for pro ar, você vai estar fora do Brasil já. É isso, já vou estar, tô indo já quinta-feira. Acontecendo tudo muito rápido, tinha alguns compromissos aqui no Brasil, né, antes de aceitar essa proposta que eu tive. Então, estava terminando de cumprir aí com as últimas obrigações aqui. No Paraguai, você foi como auxiliar técnico, é isso? Exatamente. Além de jogador, né, além de atleta, eu sou treinador de rugby também, já tem desde 2016. E, bom, estava atuando como auxiliar técnico da seleção brasileira e responsável da academia de alto rendimento aqui do Vale do Paraíba, como treinador. E também estava atuando como treinador da categoria adulta, então estava em meio que dupla função. Múltiplas funções. Exato. No Paraguai foi um campeonato sub-20, é isso? Exato, foi um campeonato sul-americano, sub-20, de segundo, como se fosse uma segunda divisão, né? E tem a Argentina, Uruguai e Chile, que estão como se estivessem numa primeira, que tem jogado entre eles. E aí um segundo escalão, que tem sido Brasil, Paraguai e Colômbia. E foram quantos jogos, quantos dias vocês passaram lá com a equipe? Na verdade, a gente começou a viagem já tem 2 semanas, mas a gente ficou num primeiro momento no Paraná, né? Então, como a gente ia fazer todo esse trajeto de ônibus, a gente optou por fazer a preparação deles no caminho, então a gente diminuiu um pouco essa viagem desgastante no começo. Então, fomos até Toledo, fomos recebidos lá em Toledo, ficamos em um alojamento e fizemos os treinamentos lá, uma preparação lá, tipo um mini camp. E aí de lá seguimos viagem pro Paraguai. Aí a volta que a gente veio direto, que foi mais desgastante. Vocês chegaram hoje? Chegamos hoje às 8 da manhã, estava aqui em Jacareí. E esse campeonato é um campeonato oficial? Conta pra gente como é que funciona esse esquema, primeira divisão, segunda divisão? É um campeonato oficial pela Sudamérica, né? Pela World Rugby Sudamérica Rugby. Então é um campeonato que é gerenciado por essas entidades, que são as entidades superiores, os árbitros são encaminhados por ali, tem todo um regulamento. Então é um torneio oficial realmente. Mas não tem nenhuma classificação, nada que gere outros escalões, como jogar em outras divisões ainda. A ideia é que no formato no ano que vem comece a ter esse cruzamento de subir de divisão, porque por causa depois da pandemia eles estão fazendo uma reestruturação nas categorias juvenis pelo desnível, né, as realidades dos países. Isso gerou um balanceio mais ou menos de nível, onde toda essa adaptação é importante para a integridade até mesmo dos atletas. Na pandemia teve essa mudança, então? Porque que nem o Paraguai, por exemplo, foi afetado pela pandemia. Então teve um momento igual o Brasil de lockdown. Mas o Uruguai, por exemplo, não. Então isso fez com que os países continuassem se desenvolvendo nas categorias de base e a gente gerou um gap, né, de 2 anos mais ou menos, um buraco na formação em si, para esses atletas para alto rendimento, que não é uma coisa só vai lá e joga, né? Tem que ter uma preparação. Então estamos nesse caminhando para a gente conseguir aí se igualar às potências da América do Sul. Aliás, antes de a gente entrar no assunto de Portugal, que você já está lá nessa entrevista, na época da pandemia, como é que foi para você particularmente como atleta, ter que ficar em casa, você fazer exercícios em casa, como é que foi esse condicionamento físico na época do isolamento? Bom, a época da pandemia foi uma época bem desafiadora, né? Que afeta a cabeça também, né? Também. Eu né, como dito, eu sou treinador, né? Então eu já estava atuando, essa é a minha profissão, né? Eu já não estava mais com a seleção brasileira. Então o ser atleta, né? O jogar pela cidade de uma forma amadora. Né? E o que eu tinha como profissão mesmo dentro do clube era como treinador. E aí depois que veio a pandemia, né? A gente acabou tendo cortes, igual acho que a maioria das profissões, de acordo com que os meses foram se passando. E aí mantive os treinamentos do jeito que dava, né? A gente se adaptava, não é a mesma coisa do que se preparar numa academia, do que ter uma estrutura realmente. Mas a gente se manteve ativo, fazendo atividades virtuais, treinando sozinho
em casa e quando tinha uma flexibilização em um parque, treinar, por exemplo, para sair um pouco de dentro de casa. Mas foi desafiador nesse sentido. Eu acabei voltando para São Paulo para me juntar com a seleção brasileira, então a gente ficou numa bolha em São Paulo. Então, durante esse processo eu tive essa outra fase, mas depois em 2021 eu retornei e até foi um período difícil, né? Acabei indo trabalhar com meu primo na oficina dele, porque a gente já não estava tendo mais salário, não estava tendo mais subsídio por não estar tendo atividades, né? Como treinador no caso. Mas a gente passou, foi um esforço que aconteceu ali no momento, aproveitei esse momento para estudar mais, para me capacitar mais. E aí, igual agora, conseguimos voltar aí com bastante oportunidade dentro do esporte mesmo. Você ficou com medo na época de não conseguir voltar com o rugby como era antes? Passou pela sua cabeça que você não ia mais ter contato nenhum com o rugby? Acho que não tão de maneira drástica, assim, de não ter mais contato, mas a gente estava numa linha de trabalho aqui dentro de Jacareí muito boa. A gente tem um apoio da prefeitura, tem um apoio do SESI, e a gente estava bem engajado com a comunidade. A gente estava indo para abrir o 3º, 4º polo dentro da cidade, então a gente tem 2 polos de treinamento. Então a gente estava crescendo tanto que a gente estava tendo essa possibilidade de conseguir abrir polos, e isso fez a gente ficar com certas indecisões. Né? Isso até mesmo quando retornou às atividades, muita coisa mudou. Né? A entrada, o movimento que a gente fazia de capacitação nas escolas teve que ser por outros caminhos, porque a rede estadual ela mudou os seus processos de entrada nas escolas. Então teve uma adaptação, então a gente ficou muito receoso, porém com o tempo as coisas foram andando com bastante trabalho, né? Estruturar, né? Planejamento. A gente conseguiu voltar aí com o rugby dentro da cidade e voltar meio que às atividades normais, né? Hoje em dia a gente se adaptou da maneira que precisava, mas o rugby está aí pela cidade inteira, muito polos de treinamento, oportunidade para as crianças, adolescentes e até mesmo para o time adulto de continuar praticando o esporte. E agora falando de Portugal, como é que pintou essa oportunidade de você ir para lá? Como é que foi esse convite? Então, na verdade que foi um convite inesperado, né? Uma proposta inesperada, porque hoje, igual eu falei, eu já estava mais atuando como treinador, eu continuo jogando. Então, ano passado a gente foi campeão brasileiro de Sevens, ficou em vice no brasileiro de 15. Eu tive jogos com a seleção brasileira, mesmo não estando no planejamento profissional da seleção. Eu tive convocações, isso não impede de ter convocações. Então, eu estava atuando bem, fui convocado, mas com outro foco, que era a minha vida profissional como treinador. Mas como eu gosto, né? Então eu levava esse lado de atleta, sempre me preparando para conseguir jogar contra os profissionais, de uma forma amadora, mas levando isso em conta. E aí quando veio esse convite de Portugal, eu estava com a seleção brasileira, estou com o Jacareí, então com 2 empregos, né? Com uma vida bem corrida. Porém, aí foram mandando as propostas, eu coloquei algumas condições que eu gostaria de ter. E aí foi pintando aquela vontade de voltar a jogar de um nível focado só em jogar, né? Ou tendo talvez uma segunda função, mas que seja a segunda prioridade, né, do dia a dia. E as coisas foram se encaixando. Para mim é uma oportunidade muito boa, porque além como jogador, né, de poder desfrutar disso com a idade que eu tenho, porque eu tendo que escolher entre dar treino, entre jogar e ser treinador, ainda tô jovem para isso, ainda posso jogar mais e isso não volta. Então eu acabei optando por essa decisão, por ter essa oportunidade. E lá eu vou poder continuar trabalhando, talvez com categorias um pouco menores, né? Não com cargos tão altos como a categoria adulta do Jacareí. E acho que isso vai ser bom para minha formação. Consigo estar dentro da Europa, nos melhores países, para estudar rugby, para me capacitar mais, para aprender um pouco mais. Então, tudo encaixou e aí não teve como recusar. Mas como é que eles descobriram você? Você conhece alguma coisa do rugby de Portugal? A gente tem alguns jogadores do Jacareí que atuam em Portugal, não só do Jacareí, mas da seleção brasileira também. Então, hoje a gente tem o Matheus Daniel, o Matias, que ele já está morando lá já tem 4 ou 5 anos. O Luan Almeida, que também é um jogador que foi campeão brasileiro aqui com o Jacareí. E aí foi esses contatos, né? Um clube estava querendo se reforçar
Estavam precisando de algumas peças específicas e aí me indicaram para esse clube, esses meus amigos que estão lá. E aí foi como que as coisas foram andando, a partir desses contatos, né? E aí depois tem vídeos na rede social, né? Algumas coisas que aí as pessoas buscam e conseguem ter uma noção de se vale a pena ou não para elas, né? Então foi meio que nessa via. Você vai ficar em Évora, cidade de Évora. Cidade de Évora. Que você falou 120 quilômetros de Lisboa. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O clube é da cidade mesmo? Ele é da cidade. É uma cidade pequena, assim, em termos de habitante, eu não vou saber falar precisamente. Mas falaram que é uma cidade bem pequena, todo mundo se conhece. Aí começaram a falar disso, até já pensei no Jacareí. Porque aqui a gente acaba todo mundo conhecendo todo mundo. Tem o time da cidade, todo mundo... Não são todos que acompanham a fundo, mas sabem quem é, sempre tem um conhecido ou outro. Então, acho que deve ter um pouco de semelhança assim, com a cidade. Você falou que essa experiência de Portugal vai trazer para você várias coisas boas, como poder participar ali dos países que têm mais experiência em rugby. O ponto alto do rugby hoje fica na Europa? Pode-se dizer que sim, na verdade, que na Copa do Mundo que aconteceu agora nesse ano, né, até para final do mês passado, os países que chegaram nas finais foram países do hemisfério sul, a África do Sul, na Oceania, Nova Zelândia, a Argentina foi para a semifinal da América do Sul, mas tem uma concentração muito grande de rugby de nível dentro da Europa, e a proximidade que tem, ela é maior do que talvez, sei lá, Brasil ou Argentina. Então, e também acho que até mesmo a profundidade dos estudos científicos, do estudo sobre o jogo, sobre os métodos, sobre essa parte mais técnica do rugby. Então, que nem a Inglaterra, que foi onde começou tudo, né? Onde começou o rugby também. Então, não é o lugar mais forte do rugby, talvez, mas é muito forte, muito cultural, principalmente cultural. Porque tem diferença da modalidade olímpica, que é o Sevens, né? Sim. E o outro que é o de 15, né? Exato. E esses dois, tanto o olímpico como a outra modalidade de 15, o foco principal é na Europa e também hemisfério sul, como você falou, da África do Sul, Nova Zelândia. A Europa é onde eu acho que tem o maior capital dentro do rugby, parecido com o futebol. Então, sei lá, a segunda, terceira divisão da França, da Inglaterra, pagam os jogadores. Os melhores estão lá, os melhores jogadores. Alguns não, porque aqui em alguns países, eles fecham essa oportunidade de você ser convocado se você está fora do país, que nem a Nova Zelândia. Mas outros países não, é liberado. A África do Sul, vários jogadores jogam na Inglaterra, jogam nessas ligas. Então, é meio que mescla um pouco, mas as contratações mais caras, né, o rugby de mais alto custo está dentro da Europa. Nível é uma coisa profunda de falar, porque os times dos outros países da África do Sul, da Nova Zelândia também são muito fortes, né? Então, muito pela cultura que eles têm, né? A Nova Zelândia é um país pequeno, mas onde igual ao futebol aqui, onde você vai tem gente jogando rugby. Então isso faz com que o país seja muito forte na modalidade e não tenha um capital de giro tão grande igual a Europa. Mas é isso, né? A Europa é uma grande oportunidade no mercado do rugby. E é claro que além de você poder ir para lá, para Portugal, jogar o rugby que você gosta, você também vai poder desfrutar do país, né? Vão ser 7 meses com você podendo conhecer algumas cidades da Europa, por exemplo. Isso também te anima a ir para lá, né? Com certeza. Quando que ia ter outra oportunidade de poder fazer isso, acho que ainda mais com a idade que eu tô. E tendo salário bom também, né? Exato. Então, podendo desfrutar disso realmente, que é viajar, conhecer outros lugares, outras culturas, outros costumes. Você nunca viajou para a Europa antes? Já, viajei com a seleção brasileira. Fui jogar na Itália, joguei na Bélgica, na Espanha e na Alemanha. Mas assim, foram passagens curtas, né? Você fica uma semana, um dia você tem livre para sair, depois é jogar e se descansar e se recuperar. Mas tive uma passagem e sempre tive vontade, aliás, de poder passar um tempo na Europa. Para ficar agora vai ser dessa vez. Exatamente. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.